Direto do sofá de casa. Agora que a gente está de saída da França, a gente achou bacana fazer esse vídeo e compartilhar um pouco da nossa impressão sobre esse país que é a França. Nós já estivemos de passagem pela França diversas vezes, mas eu acho que a gente nunca tinha parado de fato para visitar e conhecer, viver a cultura, aproveitar o tempo, interagir bastante com os franceses. E finalmente, dessa vez, a gente teve a oportunidade de viver tudo isso. Então agora a gente está pronto para contar sobre as nossas impressões, porque antes eu acho que a gente não tinha conhecimento suficiente. Se você estivesse perguntando por que a gente passou várias vezes antes e a gente não teve a oportunidade de conhecer o país, foi porque nós fazemos grupos de viagens na Alemanha e a gente estava localizado na Espanha, quase sempre. Então toda vez que a gente vai para a Alemanha, a gente passa pela França. Ano passado, por exemplo, a gente foi para a Inglaterra e Escócia e nós estávamos na Espanha também. Então nós tivemos que passar pela França, foi uma passagem muito rápida para chegar na Inglaterra. Então a gente nunca teve a oportunidade de viajar com calma. Não, a oportunidade acho que a gente já teve. Sim, acho que a gente nunca quis, calma. né? Agora sim. Porque a gente sempre colocava a França assim, do tipo, eu sempre tô passando lá e nunca gosto. Mas era porque a gente passava por lugares que não necessariamente eram lugares muito turísticos. Ou, por exemplo, quando a gente se programava para passar num lugar turístico, a gente passava por vários outros lugares que não eram tão interessantes. Exatamente. Justamente porque a gente estava só de passagem. Mas agora a gente não estava de passagem, a gente decidiu ficar um tempo e aproveitar parte do nosso verão aqui na França. E posso dizer que foi maravilhoso. Então vamos começar pelo primeiro ponto, que são as estradas. E as estradas, eu posso dizer que foi uma coisa que eu nunca gostei aqui na França, mas porque a gente sempre estava passando pelas rodovias rápidas, né? As rodovias pedagiadas. Aqui na França, a velocidade máxima permitida é 130 km por hora. Então é uma velocidade muito alta. Como nós estamos com motorhome e a gente conduz uma média de 90 km por hora, é muito normal que os carros e caminhões eles passam voando, assim, e principalmente caminhões. Então a Mi, ela nunca gostou das estradas justamente por isso, porque os caminhoneiros, eles são um pouco não só os caminhoneiros, brutos, mas assim. As pessoas em geral. É porque assim, não é só o fato de passar voando, é o fato de passar voando. Se você estiver na pista lenta ou 90, quando a gente está na pista rápida, né, que é na pista pedagiada, na verdade a gente vai a 100 km por hora aqui no máximo, tanto que a gente deixa até programado o carro para dirigir nessa velocidade máxima. E assim, as pessoas elas passam tipo para te ultrapassar e te cortam. Já diversas situações que a gente estava saindo do pedágio e um caminhão vem e te corta. Já tivemos várias situações de quase acidente justamente por isso, e foi uma das coisas que a gente decidiu não passar mais pelas rodovias pedagiadas aqui na França. Não porque elas não são boas, as rodovias são muito boas, mas as pessoas são um pouco intolerantes com pessoas que andam um pouco lentas. Já esse ano a experiência foi diferente, porque a gente foi nas rodovias não pedagiadas, a gente teve a oportunidade de conhecer inúmeras cidades pequenininhas, assim, vilas, assim, e nessas estradas não é possível andar tão rápido, porque são estradas mais estreitas, estradas pequenininhas, e então a velocidade permitida, se não me engano, é 70, 80 km por hora. Então a gente não teve esse problema de velocidade. Tem parte dessas rodovias que são 90. Mas mesmo assim, 90 tá tranquilo. A maioria dessas estradas são muito boas. Em pequenos trechos, você pega umas estradinhas meio ruins e tal, o carro balança um pouco mais, mas nada que não tenho nada me faça desgostar. Não tenho nada que reclamar das estradas aqui da França. Então vamos pro segundo ponto, que é a comida. Comida na França. Olha, a comida na França, a gente comeu muito croissant, principalmente, uma coisa que, principalmente, toda manhã a gente falava, olha, vamos comer croissant e pão durante o fim de semana, vamos tentar comer mais saudável na semana. Mas foi difícil, principalmente para mim. Então, eu ia todo dia, eu achava uma padariazinha na cidade que a gente estava e eu vinha aí com 3, 4 croissants e uma baguete. A primeira coisa que o Rômulo aprendeu em francês não foi nem bonjour, foi boulangerie. Boulangerie, se você não sabe francês, é padaria. Se você não sabe, nem você sabe francês. Não, eu não sei, mas eu sei que é lá no Boulangerie que se compra pão. Enfim, comemos muito croissant e baguete.
tem muitos pratos, né? Tipo, aqui na França existem vários. A culinária francesa é super, super conhecida. Mas a gente, dessa vez, não foi muito em restaurantes, como a gente gosta de visitar vários restaurantes, justamente por conta da pandemia, né? A gente tava mais recluso, mais aproveitando a vida aqui dentro do motorhome. A gente só foi uma vez numa pizzaria na França, 2 vezes. Não, foi uma vez só. Qual foi a segunda vez na pizzaria? Achei que a gente foi 2 vezes. Não, foi uma vez só. Foi aquela que na praia? Só então foi 2. Não, mas foi uma só. Então qual que é a segunda? Tinha a impressão que a gente foi comer na casa de uma brasileira casada com um francês, que foi a segunda vez que a gente saiu. Mas justamente por causa da pandemia. Mas assim, o que me chamou a atenção na culinária francesa dessa vez, passando muito tempo aqui, é que é chocante a quantidade de pizzarias e burgers que tem na França. Vida real, assim. Porque a gente fala, nossa, muito chique a culinária francesa. Mas assim, se você não vai nos bistrôs, se você não vai num lugar muito específico, a comida do dia a dia, a comida que você vê enquanto você está viajando pela França, assim, tipo, chegando em cidades e tudo mais, são pizzarias e hamburguerias. E é chocante, né? É chocante, porque eu digo, cadê a comida francesa? Ó, a gente comeu uma pizza num restaurante italiano na França, tava maravilhoso. A gente aproveitou essa viagem para observar muito o que os franceses de fato comiam. Então, como a gente ficou muito em camping e a gente ficava dentro do nosso motorhome, e agora até nos campings tem essa questão de manter o distanciamento e tudo mais, é muito legal ver sempre as pessoas, assistir as pessoas daqui de dentro. Então, a gente fica observando o que eles estão jantando, o que eles estão comendo, e é surpreendente ver que eles comem muito pouco no jantar, eles comem um almoço razoável e comem bastante no café da manhã. Ficou num camping que a gente gostou muito, como é Molietes? Que a gente ficou 9 dias nesse camping. E é muito legal porque como a gente ficou lá, a gente via as pessoas chegando e saindo. E a gente tava lá. Então foi muito bom para reparar os franceses, o que eles comem. Porque a maior parte das pessoas, eles comem fora do carro. Eles colocam a mesinha, né, as cadeiras e comem ali. Então foi muito bom para ficar reparando. E uma coisa que chamou a atenção é que justamente na parte da manhã eles comem muito. Tanto que o Rômulo sempre ia na Boulangerie. Mas assim, a gente sempre ia pra praia na parte da manhã. E a gente, ou na hora que a gente tava indo, a gente viu o pessoal saindo da Boulangerie, ou quando a gente saía da praia, a gente via o pessoal passando. Mas eles não compram uma baguete. Eles compram 4, 5 eles não baguetes. Sabem brincar. 5 baguetes, 4 baguetes, e eu sei lá quantas pessoas que vivem na casa dessas pessoas que estão recebendo as baguetes. É muito normal também que uma baguete aqui custe em média €1 e alguma coisa, e quando você compra 4, 5 baguetes, sai por €3. Então você compra 3 e ganha uma. Na promoção, Enfim. As pessoas comem bastante baguete, comem muito pão, mas são muito magros. De repente é porque eles comem muito pouco antes de dormir. E a gente vai para o outro ponto, e esse ponto são as pessoas. Complicado, né? Complicado. Vamos ver. Nós tivemos a oportunidade de conhecer mesmo a fundo um francês apenas, de conhecer. Foi o francês, que ele é casado com uma brasileira. A gente conheceu eles na praia e eles nos convidaram um dia para ir na casa deles. Eles prepararam um jantar pra gente e tudo mais. Então assim, foi muito bacana. Ele foi muito simpático, muito hospitaleiro. Ela, o filho. Então assim, amores. Foram 2 franceses. O filho é americano, o filho na verdade. Americano, nasceu nos Estados Unidos. Mas assim, são uns amores de pessoas. Assim. Então são os únicos que a gente pode dizer, realmente eu conheci um francês. Esses aí... Mas assim, no dia a dia, lidando com preços com franceses que a gente não conhece, principalmente nos campings, os franceses são difíceis. Eles têm um temperamento muito difícil e assim, o que eu senti, eles não são tão amigáveis como as pessoas da Espanha e de Portugal. Isso é a minha opinião. A gente teve várias situações que nos mostraram assim, meio estranho. Por exemplo, a primeira situação que eu me lembro, foi quando eu tava indo tirar o lixo, e eu tava com o lixo na mão, né, o lixo orgânico, e eu tava com uma garrafa plástica na outra mão. E aqui, é claro, até nos campings tem seleta coletiva. Então eu tava abrindo a tampa do lixo orgânico com uma mão para jogar o saco de lixo orgânico. Passou uma francesa gritando. Eu olhei e ela apontando pra garrafa. E aí eu falei assim, o que será que ela pensa? Será que ela acha que eu vou jogar a garrafa aqui, sendo que eu sei que é pra jogar no outro? Qual que é a necessidade dela fazer isso? E aí outra situação.
Quando a gente estava dirigindo, teve uma das ruas que a gente entrou, que o GPS nos jogou, só que por acaso essa estrada não dava para passar motorhome porque tinha limitação de altura. Então a gente teve que dar a volta e a gente meio que ficou perdido numas estradinhas, num bairro que era bem residencial. E aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer a curva com o motorhome, dependendo do lugar onde a gente tá, a gente tem que abrir para fazer a curva, igual quando um ônibus tá abrindo para fazer a curva. E aí, eu abri para fazer a curva, chegou um cara, ele virou. Você lembra aquele cara do Mini Cooper? Ele começou a me xingar, mas me xingar. E aí eu agradeço, uma hora dessas, por não falar francês. Porque aí você olha, sorri e abana, né? Recentemente a gente esteve no castelo, uma francesa começou a falar, não sei se ela estava brincando com a Guapa ou brigando. E também no camping aconteceu algo bem peculiar, que foi um dia que nos campings é normal que a postezinho ali, a caixinha da eletricidade, tá sempre cheia, porque são muitos motorhomes. Só que eu tenho um adaptador com 2 saídas, e toda vez que eu via que alguém precisava, eu ia lá e me oferecia e dizia, olha, você precisa, eu tenho um adaptador, daí posso conectar a minha e a sua. E eu fiz várias vezes isso, ajudei franceses, ajudei espanhóis. Todo dia eu via alguém, eu saía para ajudar, para fazer a minha boa ação do dia. Até que chegou um dia, eu fui lá, ajudei uma família de franceses, um casal, e uma senhora viu, e a senhora veio brigar comigo. Só que ela veio, ela falava fumando, e eu não entendia. E eu tava pé da vida porque eu tava ajudando. Conclusão, ela foi lá e conversaram as duas, e depois a outra que eu ajudei disse, tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu não sei o que passou na cabeça. Ela queria, o que acontece é que ela não queria dividir a eletricidade, ela não queria que ninguém mais conectasse ali, porque ela achava que dividindo a eletricidade com mais pessoas, a eletricidade dela ficaria mais baixa, que ela, de repente, sei lá o que ela ia fazer, secar o cabelo, talvez o secador ia ter menor potência. Mas assim, isso é lenda, não acontece, e ela realmente não queria dividir o espaço. E aí vai ter uma última situação que eu vou contar, pelo menos eu vou contar, que foi quando a gente estava chegando nesse camping, estava todo lotado e claro, né, as pessoas, quando você entra no camping aqui, tem indicação, proibido abrir colocar a mesa para fora, varal e tudo mais, só que a maioria das pessoas não respeitam. E aí tinha uma senhora que ela montou um acampamento, assim, do lado do motorhome dela. Varal. E aí a gente viu que tinha um cantinho ali e estacionou. Só que a gente estacionou, é claro, muito próximo do acampamento dela, porque, é claro, ela não deveria estar fazendo aquilo e não tinha espaço. E aí ela começou a chamar atenção porque ela não queria que a gente estivesse com a nossa porta aberta perto dela, porque ela olhou a placa do nosso carro, que é uma placa da Espanha, e ela achou que a gente estava trazendo o vírus. Mal sabia ela que a gente tinha feito o teste do Covid 2 dias antes. Foi engraçado porque daí chegou o marido e o filho dela, era uma senhora, e dela falando em espanhol, falando em francês, e como dizendo, esses espanhóis, porque eu não falo... A gente só entendia o espanhol. Eu fui lá e disse, olha, minha senhora, desculpa, mas eu não sou espanhol. Sou brasileiro. Sou brasileiro. Assim, eu falei inglês, porque ela também falava um pouco de inglês. E daí foi uma situação muito, muito chata, muito constrangedora. Só que ela não queria a gente próximo por causa do Covid. Só que passou algumas horas depois, sem mentira, tinha 6, 7, 8 pessoas no carro delas fazendo uma jantinha e todo mundo bebendo, celebrando lá. Então eu olhei pra mim e disse, olha... Ela é problema do Covid, mas tá lá na mesa com 7, 8 agora celebrando. A gente achou meio preconceituoso, assim, eu não sei, eu achei estranho. Enfim, eu acho que nessas situações, de repente, as pessoas são meio... Não, mas na Espanha a gente nunca enfrentou isso. Não, nunca. E olha que os espanhóis, eles são meio grossos, assim. Mas a gente nunca teve problema na Espanha nesse sentido. Talvez seja a língua, porque a gente consegue se comunicar e explicar. Mas uma coisa que me chama a atenção ainda das pessoas é que, às vezes, os franceses, eles falam que não falam inglês, mas na hora que você realmente precisa e você começa a comunicar e insiste, sai alguma coisa. E a gente perguntou justamente pro francês que a gente conheceu, se eles não aprendem francês na escola. E ele disse que sim, que todos os franceses têm aulas de inglês em todo o período da escola. Eu acho que nem sei como é que fala isso, mas... Segundo grau. O segundo grau. Depois... Sei lá, a partir da 5ª série eles começam a ter classes de inglês. Então é realmente uma falta de... Eles não têm muito hábito de falar, de praticar e também de escutar filmes. Aqui é tudo dublado. Toda vez que eu ia no super, na farmácia, me disse, eu
ela uma vez ela me disse, vai lá e compra um chip de celular pra mim, ver se tem. Eu desci e fui, daí eu voltei e disse, não tem. E a minha, mas como você sabe? Se tu não sabe falar francês? Eu falei, olha, a menina falava inglês. O Rômulo chegava contando história. Não, porque a menina me explicou que não tinha não sei o quê, mas que era pra eu ir na outra loja. Eu falei, como é que ela te falou tudo isso se ninguém aqui fala francês? Não, eu entendo. Fui na farmácia, eles falam. Então, outra impressão que a gente tinha a impressão que os franceses não falavam inglês. E não é verdade. Como a Di me disse, muitos deles falam. E essa viagem foi prova disso. Que, claro, nem em todos os lugares a gente se comunicou, mas muitos sim. Mas assim, os mais novos, principalmente, eles conseguem se comunicar melhor. Nosso último vizinho de camping, nesse lugar que a gente passou mais dias... Era francês, a família toda francesa. E eles foram muito simpáticos. Então, assim, os primeiros dias a gente não conversou muito, a gente só chegava... de manhã, bonjour e tal, era só isso. Mas depois de alguns dias, a gente começou a interagir mais. E eles faziam brincadeira com a guapa, e a gente ria e tudo mais. A gente tentava contar um pouco da nossa história. O Rômulo vivia mostrando foto. Era papo de louco. Eu falava em inglês, mostrava foto, ele respondia em francês. Assim, olha, sem mentira. Era dois loucos conversando, mas a gente aí ficou... A filha dele falava um pouco de inglês. Mas pouquinho. Mas ela foi embora depois, né? Espanhol ela falava. Mas foi assim, a gente passou 3 dias com essa família de franceses, esse casal, e foi muito bacana. E eles falavam em francês, nós em inglês, e a gente coisa. se entendia. Mas enfim, eu acho que de repente o francês ele é mais... Talvez a personalidade. Não, a personalidade cada um tem diferente, mas talvez é porque ele fica mais, sei lá, receoso quando não conhece uma pessoa de verdade, mas depois que tem um pouco de intimidade, depois que conhece um pouquinho mais, de repente vai se abrindo. Vale lembrar que nós não estamos dizendo que os franceses são dessa maneira. Isso é a nossa experiência viajando algumas semanas aqui na França. E a gente conhecendo a respeito das pessoas que a gente encontrou. Deixando as pessoas de lado, a última coisa que a gente tem para avaliar, né, das impressões, são os preços. Eu vou falar comparado com o que a gente viveu na Espanha, a passagem por Portugal. Comparando com esses dois países, a França é mais caro. O supermercado a gente achou assim pro estilo de vida que a gente leva, que a gente compra comida, nós preparamos a nossa comida no motorhome e tudo mais, a gente compra o café da manhã. A gente, de certa forma, frequenta bastante, a gente come bastante fora. Dessa vez a gente não frequentou tanto, mas por opção, mas a gente olhou bastante preços de restaurantes, a gente passando, assim, a gente olhava o cardápio na fachada. E na fachada não, na frente. Daí assim, ó, eu digo, o país é caro. Caro comparado a quê, né? Pode ser se eu comparar, por exemplo, a França com a Nova Zelândia, a França é mais barato. Mas comparando, digamos, com Portugal, Espanha, Alemanha, que a gente viajou muitos meses na Alemanha, a França é um país mais caro, a gente achou. O diesel também. Por exemplo, enquanto na Espanha a gente estava pagando €1 o litro do diesel, aqui está custando 1,20, 1,18 a 1,23 o litro do diesel. Comida é mais cara, por exemplo, na Espanha, você consegue comer um prato por 10 euros mais ou menos, 12 euros no máximo. Aqui, a maioria dos restaurantes você compra, pelo menos dos lugares que a gente passou, que eram lugares de praia, é claro mais que é destino de férias, mas ainda assim eram cidades pequenas. O preço é em torno de 15, 16 euros. Os estacionamentos de motorhome aqui são mais caros, são numa média de 15 euros. Campings aqui, é claro, nos destinos que a gente passou, destinos de férias, e principalmente no verão vai ser bem, bem mais caro. Então, esse eu não posso comparar, porque eu também não posso comparar com o que... porque a gente também não teve na Espanha nem em Portugal. A gente viaja muito em estacionamentos de motorhome, a gente não fica em campings porque a gente tem a nossa casa com a gente. Então eu acho que o camping faz mais sentido para aquela pessoa, talvez que vai de carro e chega lá, pode alugar uma casinha ou botar a sua própria tenda, né? Sua própria barraca. Na Espanha, por exemplo, a gente faz uma compra de supermercado com 50 euros e compra muita coisa, e depois a gente comprava algumas coisas separado em outros supermercados com mais 50 euros e comia e vivia muito bem, isso incluindo o preço que a gente gastava em barzinho. Aqui na França, por exemplo, a nossa compra de supermercado, ela não dá menos de 70 euros, assim. Isso que a gente gasta 70 euros e é claro que sempre a gente tem que comprar alguma coisa fresca no supermercado e acaba indo 20,
aí acaba indo mais 15. O baguete e o croissant de manhã. É, bem mais caro. Então assim, outra coisa, os impostos aqui na França são mais altos do que os impostos na Espanha e em Portugal. Então é claro que aqui vai custar mais caro. E também porque o salário do francês é bem maior, bem maior do que o espanhol. Que o espanhol. Portugal nem se fala. Então, claro que o custo de vida aqui vai ser maior e quem viaja aqui vai ter que investir mais dinheiro. Quando a gente fala que é caro, não é que seja impossível de viajar na França. Eu acho que é super tranquilo, se organizando financeiramente, planejando uma viagem, né, onde vai ficar, cozinhando a sua própria comida, de vez em quando, uma vez por semana, podendo sair fora. Eu acho que é super viável viajar na França. Não é um país caro, assim. Eu posso dizer que esse está sendo o nosso melhor verão nos últimos 6 anos. É, porque a gente... Pra te ver como está sendo essa passagem aqui na França. A grande questão é que a gente não passava verão, né? A gente sempre continua... Então... a gente passou 2, 3 anos pegando inverno. Quando tava verão aqui, a gente tava num lugar fora. Ou senão a gente ia passar verão num lugar frio. Por exemplo, o último verão a gente pegou só chuva lá na Escócia e na Inglaterra. Mas enfim, não só chuva, né? A gente pegou muita chuva, mas teve alguns dias de sol. Eu acho que vou adicionar um ponto mais. Qual? Para quem viaja de motorhome na França, como é o país? É um país que tem estrutura, tem campings, tem estacionamento, os aplicativos funcionam, e então é super recomendado. Então, se você planeja viajar de motorhome na França, a França é um país que te dá toda essa estrutura, então é gostoso viajar aqui. Tem várias opções, tem mais de 5 ou 6 mil estacionamentos de motorhome toda a França. Uma coisa que tem que ter atenção é que estacionar em qualquer lugar aqui na França não é tão seguro. Estacionar em parada de posto de gasolina, áreas de descanso ou estacionamentos gratuitos, que mesmo que você vê no aplicativo, eu não recomendo, porque já houveram vários casos de pessoas que tiveram o carro invadido, carro quebrado, situações complicadas quando estacionam nesse lugar que não tem fiscalização. A gente vê tudo isso nos comentários do aplicativo. As pessoas deixam reviews, né? Ela fica lá e ela deixa um review. Aconteceu isso. Então, mas também com conhecidos nossos. Também conhecidos. E outra coisa, você olhar review de aplicativo, quando você fica em estacionamento de motorhome, é muito bom porque tem vigilância, né? Tem sempre câmeras, tem pessoas que cuidam do ambiente, tem cancela, né? Tem essas catracas. Cancela. Tem a cancela que te ajuda a proteger. E outra coisa, você tá bem ao lado de outras pessoas que cada um fica vigiando um ao outro. Então isso é bom. Então, se você for viajar na França, fique em estacionamento de motorhome pago, pelo menos, e evite... Dor de cabeça. E evite dor de cabeça, porque às vezes a gente quer economizar de um lado e acaba tendo uma dor de cabeça de outro. E a ideia de viajar de motorhome é para ter uma tranquilidade, curtir o momento, e o que você menos quer é ter essa preocupação e que vai acontecer alguma coisa com seu carro, ou que, sei lá. Não vai se sentir seguro e tudo mais. Você lembra quando a gente tava... Olha só essa história. Era quando a gente ainda tava com o camper. E a gente tava aqui na França e a gente estacionou num lugar gratuito, assim, tipo... X. Aleatório. Um lugar aleatório. E era um estacionamento de um supermercado. Só que como a gente chegou à noite nesse lugar, acho que a gente nem tinha muito noção do que era. E a gente dormiu. Eu lembro o camper, a gente ficava muito mais exposto. E a gente dormiu, acho que a gente dormiu um sono tão profundo que no outro dia a gente acordou e tinha um carro capotado na nossa frente. A gente tem um vídeo disso? Não, a gente não gravou, mas era dentro do estacionamento do supermercado. Tinha um carro capotado dentro, na nossa frente, assim. E daí pouco não pegou no nosso carro. Daí tava a polícia, tava o cara do guincho, tava o proprietário do carro. E eu fiquei pensando, como o cara conseguiu capotar um carro dentro do estacionamento do supermercado. Não, e o pior de tudo, como é que a gente não escutou isso? Então imagina só, se a gente não escuta um carro capotando, o que a gente vai escutar? A gente tava cansada. Enfim, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A nossa maneira de contar um pouquinho mais em detalhes do que a gente viveu aqui na França, e também contar histórias que de repente ficaram de fora dos vídeos que a gente mostrou nessa série da França. E também para ajudar você que planeja um dia viajar na França, ou talvez não. Então se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa um comentário aqui o que você achou dessas histórias, se você teria coragem de viajar na França, se você tem vontade de viajar na França, ou se você tem planos de viajar pela França. E compartilhe com um amigo francês, de repente ele tem uma opinião diferente a nossa, ou dependendo, ele nos convida para sua casa pra gente ter uma impressão diferente. Pra que a gente tenha uma impressão nova de um outro francês. Então nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Tchau.